Salve rapaziada, esse é mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje eu tô aqui de novo para falar sobre política. Eu prometi que eu não ia falar mais sobre política, mas é algo praticamente impossível, visto uma vez que eu gosto muito desse assunto e cada vez que eu vejo uma notícia, alguma coisa a respeito do assunto, eu me vejo na obrigação de vir aqui passar a ideia para vocês. Então, a primeira coisa aqui, antes que alguém venha falar ou questionar a respeito do que eu havia falado antes, eu repensei os conceitos e a liberdade de expressão é um fator importante. Então, assim, todos os comentários, sejam de ódio, seja ruim ou seja apoiando, qualquer tipo de expressão é válida. Então é muito positivo a participação, mesmo que de haters, em certos momentos aí em alguns vídeos. Mas dentro desse conceito de liberdade de expressão, é muito importante, e nós devemos lembrar disso, que é o seguinte: nós devemos respeitar as ideias divergentes das suas. Ou seja, você tem que respeitar a opinião do outro, mesmo que você discorde dela. Ah, beleza, eu não concordo, então dê um argumento que faça o outro mudar a opinião dele. Não use o discurso de ódio em cima dos outros. Mas é um fator importante essa liberdade de expressão, então eu relevei tudo isso e falei, quer saber? Foda-se os comentários, eu não vou me preocupar mais com isso e eu vou continuar mexendo com o tipo de vídeo que eu gosto aqui no meu canal. Antes de eu continuar falando sobre política e sobre o debate em si do Estado que eu quero trabalhar aqui no vídeo de hoje, nós devemos analisar uma coisa muito importante. Hoje a inclusão digital é algo palpável dentro da nossa sociedade, seja em qualquer lugar do Brasil, seja no Acre, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, seja onde for. A inclusão social ela aumentou monstruosamente com a expansão e o tamanho das gamas de informação que você pode obter a qualquer momento na internet. Junto com esse pensamento, é interessante a gente lembrar que o número de analfabetos no nosso país foi reduzido monstruosamente nos últimos anos. Para ser mais preciso, na última década. E por que isso é relevante para a gente analisar aqui antes de tudo? Porque as pessoas leem pequenos artigos, pequenas notícias, matérias prontas na internet. E isso faz com que elas se sintam mais informadas. O problema é o seguinte, para a gente refletir. Até que ponto nós estamos criando certezas falsas, utilizando esses arquivos online aí que estão com pensamentos prontos feitos para vocês? Então um fator importante é a gente pensar como o número de analfabetos diminuiu e eles têm acesso à informação, eles vão ter uma crítica, infelizmente, um pouco menos treinada, vamos falar assim, do que as pessoas com um pouco mais de estudo. Porém, eles ainda acreditam que eles têm uma falsa verdade, uma falsa crença nessas notícias que são verídicas. Isso é um passo relevante, porém também é um passo muito preocupante. Mas por que eu vim falar isso aqui? Porque para mostrar que mesmo que esses haters continuem consecutivamente comentando merda aí nos vídeos, não vai fazer diferença, porque é um passo muito importante para a cidadania dentro do nosso país. Essa inclusão digital, essa inclusão social e crítica no meio. E uma coisa muito importante, todo esse fator fez gerar monstruosamente uma discussão sobre o Estado, a importância do Estado. O que é o Estado? Para que ele serve? E é isso que eu quero vir debater aqui com vocês hoje. E é para isso que eu vim criar esse vídeo. Afinal de contas, todos vocês que acompanham o meu canal e pessoas que estão caindo de gaiato nesse vídeo, têm noção da PEC que foi aprovada, da reforma da Previdência, têm noção da reforma do ensino e etc. Todas essas reformas que estão acontecendo no Estado atualmente. Então,
Uma coisa importante, quando eu estou falando de Estado, eu estou falando de Brasil, não de Estado, dentro do Brasil, tá? Quando você escutar a palavra Estado aqui, eu estou me referindo à nação Brasil, tá? Então, assim, o nosso Estado, ele está passando por reformas. Algumas reformas, em principal a PEC, são a longo prazo, 20 anos de congelamento. Isso eu já tenho vídeos debatendo aqui, vocês sabem a minha opinião a respeito de tal tema. Mas eu venho aqui abrir mais um pensamento para vocês hoje. E qual que é esse pensamento? Com todas essas reformas que estão acontecendo, eu venho me perguntando, e aí, você deve salvar o barco ou os passageiros do barco? Como que funciona essa ideia? Porque assim, a meu ver, as atuais reformas estão tentando salvar o barco. E esse barco vai acabar chegando ao seu destino com menos tripulantes do que deveria. Então é o seguinte, o certo seria tentar salvar os dois ao mesmo tempo. Beleza, mas aí nós sabemos que a ética desse Estado não é muito palpável para o social, para uma maioria que infelizmente é a minoria econômica no nosso país. Então assim, qual é a ideia de se trabalhar aqui? Aonde está a ética desse Estado? Que perdoa dívidas milionárias, que passam um furo da Previdência e reduzem direitos trabalhistas e perdoam as dívidas dessas empresas milionárias. Qual é o foco desse Estado? O que ele está fazendo em prol dos tripulantes em vez do barco? Vocês que acompanham o meu canal sabem que eu tenho um foco mais de esquerda liberal. Então, a meu ver, as medidas que deveriam ser tomadas para salvar os tripulantes e tentar salvar o barco seriam as seguintes. Deveria-se discutir as mordomias do Estado, que são extremamente extravagantes, não é mesmo? Também deveríamos rediscutir os juros cobrados sobre as grandes fortunas dentro do país. Entenda, quando eu falo grandes fortunas, não são pessoas que possuem aí 1, 2 milhões de dólares. São fortunas extremamente monstruosas, que passam dos 30 milhões de reais. Então, assim, essas grandes fortunas deveriam pagar um juro diferente. O perdão de dívidas milionárias no Estado, que também não está certo. 5 empresas, o perdão da dívida de 5 empresas passa 3 vezes o furo da Previdência, que é a principal justificativa para a mudança dos direitos trabalhistas que são para acontecer agora no nosso país. E aí fica essa questão. Você salva o barco ou salva os passageiros? Porque se salvar só o barco, vai chegar pouca tripulação junto. E se você tentar salvar só a tripulação também, o barco não vai chegar. Então o ideal seria fazer um balanço entre isso. Por isso que eu citei algumas coisas, como rever os juros sobre grandes fortunas, em principal as mordomias do Estado, que são extremamente extravagantes no Brasil. Tá? Quando eu falo Estado, engloba tudo aí que é público, beleza? E entre outros fatores. E aí fica essa reflexão, salvar o barco ou salvar a tripulação? O que você está assistindo acha? Porém, no meio de toda essa turbulência, dessa monstruosidade que vem acontecendo dentro do país atualmente, é interessante a gente notar uma coisa. Pela primeira vez na história do nosso país, praticamente todo mundo que tenta se discutir um pouquinho política está pensando na importância do Estado. O que é o dever do Estado e o que é o Estado? O que é a ética para o Estado? Por que o Estado está ali se ele não está servindo a população que ele deveria servir, supostamente? E essa discussão sobre a relevância do Estado é muito importante, porque ela está criando espaço para anarquistas, anarcocapitalistas, capitalistas, nacionalistas, marxistas, entre outras vertentes
das ciências aí sociais que envolvem essa gama de estudo do Estado. E essa pluralidade de ideias está gerando muitos debates produtivos nas redes sociais ou em qualquer lugar que você venha a debater esse assunto. E isso é muito importante. E para encerrar essa ideia, nós temos que pensar na funcionalidade do Estado. O que o Estado faz para você com altas cobranças de juro, um Estado muito pesado que cobra muita coisa do cidadão e dá em troca muito pouco? Qual é a funcionalidade desse Estado? E a funcionalidade desse Estado é muito complexa para nós debatermos aqui, porque afinal vai entrar num dilema do que é a ética do Estado. A que ele serve, a quem ele serve e para que ele serve. Só que é legal porque nós conseguimos trabalhar esse assunto de uma forma muito mais clara atualmente, com essa liberdade de expressão que nós temos. E uma certeza, nós podemos concluir de todas essas perguntas que eu fiz aqui para você. Enquanto existir o famoso jeitinho brasileiro, esse Estado nunca vai dar certo. Beleza? É mais uma reflexão, não é um vídeo de exposição de ideias, e sim para gerar as ideias na sua cabeça. Beleza? Valeu, um grande abraço, até uma próxima, falou e tchau!